Unopar, Canal 7, na cobertura aqui na Granja Comari da Seleção Brasileira. E hoje foi um dia que Taffarel falou sobre os goleiros. Ainda falou que Vanderlei, que foi muito questionado, né, que poderia ser convocado ou não, ele citou que viu os jogos do Vanderlei, conversou com o Vanderlei, mas que os três que estão selecionados estão em melhores condições. E ainda falou que Alisson, né, ele está preparadíssimo, né, para disputar a Copa do Mundo. Ainda perguntei para ele, e aí, se tiver lá 5 pênaltis, será que dá para defender 2? Ele sorriu e falou que ele estava muito bem preparado para os pênaltis. Então, assim, a gente vê que a comissão técnica está muito tranquila. Você vê hoje o Taffarel com muita tranquilidade, falando do Alisson, né? Falando de tudo aquilo que o Alisson também passou, que chegou no Roma, reserva, e que Taffarel sempre acreditou nele. E Taffarel deu assim, né? Ele era reserva do Roma, veio para a seleção brasileira, se tornou titular, fez grandes apresentações e a partir daí se tornou titular no Roma. E fez um belíssimo campeonato, uma belíssima Champions e está super preparado. Então, Taffarel passou muita tranquilidade em relação a esses goleiros. Até um tempo atrás a gente falava muito do Neuer, né? Que era uma referência. Depois da Copa do Mundo de 2014, realmente ele mostrou um potencial grandíssimo, uma linha a ser seguida pelos demais goleiros, né? Machucou. O Alisson, eu acho que está entrando nessa mesma linha, nesse tipo de jogo, segurança, jogo perfeito com os pés. Eu vejo o Alisson assim, tá muito próximo desse ideal de goleiro, né? Acho que o goleiro da Espanha também, o De Gea, é um bom goleiro, é um goleiro que tranquilo, gosto muito desse estilo dele. Mas eu acho que na Copa do Mundo a gente vai poder assim ter uma ideia geral de quem pode ser o melhor ou não. Eu acho que na Copa passada o Neuer mostrou realmente que naquele momento ele era o melhor, né? Então, o Alisson, a sua grande força, a sua grande característica é a sua personalidade, né? E eu acho que justamente isso que ajudou ele bastante a superar essa dificuldade de chegar na Roma, de sair do Internacional como um titular, que jogava sempre, como um titular da seleção brasileira, e chegar lá e ficar no banco de reserva, né? Talvez no início não tenha sido difícil, né? Porque a gente acabou conversando bastante sobre isso, mas ele dava o máximo nos treinamentos, ele sabia que ele tinha que se preparar, então essa força que ajudou ele realmente a manter o foco, a saber que aqui ele tinha que estar bem, que tinha que chegar bem aqui na seleção brasileira. E depois, como eu falei antes, a confiança que a gente deu para ele, isso fez bastante diferença, né? Porque o normal seria, né, a gente falar, pô, não está jogando lá, então, né, não pode jogar aqui, né? Mas eu acho que não, acho que quando a gente, como faz aqui a comissão, a gente procura assistir treinamentos, jogos, acompanhar todo esse trabalho diário dos nossos atletas. Isso aí fez com que a gente realmente se sentisse muito seguro que ele estava fazendo o máximo lá. E toda vez que ele vinha para cá, ele jogava muito bem, né? O Alisson teve assim uma performance aqui dentro impressionante, né? Então, eu acho que até vocês também notaram isso aí, né? Mesmo ele não estando jogando lá na Roma, ele vinha para cá e jogava bem. Agora, lógico, jogando, isso aí fez com que até os italianos lá, né, reconhecessem esse grande potencial dele. Foi o grande destaque da Roma nessa temporada. E isso aí, lógico, facilita, né? Mas em nada mudou na cabeça dele. Ele continua sendo o mesmo jogador de sempre, com o pé no chão, mesmo em cima dessas especulações de que Real Madrid estivesse interessado, o Liverpool. A gente hoje ouve muitas das coisas, mas ele tem uma cabeça tão boa que isso aí não afeta, não abala, não fala nada, não se empolga. Isso aí realmente é um ponto muito positivo da parte dele. O que faltou para o Vanderlei ter tido pelo menos uma oportunidade, ou não faltou? Se você também pensa que poderia ter dado essa chance, como é que foi, se houve esse tipo de conversa sobre o Vanderlei? Não, houve conversa, houve visita, houve houve assim, eu fui para lá, fui ver treinamento, assistir jogos e tudo mais.
talvez ele entre nesse quadro assim de goleiros que são bons goleiros, mas que talvez para a seleção tenham goleiros melhores, né? Eu acho que o Vanderlei vem fazendo bons campeonatos desde a época do Figueirense, o Maia conhece bem ele vem mantendo uma regularidade boa, mas eu acho assim, os goleiros que estão aqui, no nosso modo de ver, são goleiros que estão acima dos demais que estão fora. Então, infelizmente, a gente tem que ter essas escolhas, né? Acho assim que para a seleção brasileira a gente também tem que ter um perfil de goleiro, né? Um perfil de goleiro com postura, um goleiro que vem numa sequência boa, que realmente dê uma segurança a mais para a gente aqui, né? A gente tem que ter umas linhas a ser analisadas e a gente analisou dessa maneira, né? Não é que não seja um bom goleiro, mas eu acho que os goleiros que estão aqui estão um pouco acima dele. Talvez se tivesse tempo, né, e pudéssemos trazê-lo aqui para experimentar algum amistoso, alguma coisa, ou mesmo nos treinamentos, poderia até ter essa chance, até tem condições de estar aqui para ser provado, né? Mas infelizmente não teve esse tempo e os que estão aqui realmente a gente está muito tranquilo quanto a isso. Hoje já teve lá em campo, né? O Neymar, que beleza, né? Neymar chutando, Neymar fazendo gol, sensacional. Então a gente vê que Neymar está pronto. Eu estou sempre falando que essa é a Copa do Neymar. Também estava lá Gabriel Jesus também, né? O Anderson, quer dizer, enfim. Então o pessoal já estava reconhecendo o campo, somente Neymar. Todo mundo olhando, né? Todas as TV aí do Brasil inteiro, né? E focado no nosso astro, que é Neymar, né? E depois, logo em seguida, fizemos aí as nossas entrevistas, né? Entrevistamos o Fernando Fernandes e entrevistamos o Casagrande. Então estamos aqui com o Fernando Fernandes, que falar de futebol, falar de bandeirante, papo de boleiro, esse é o cara. Há quanto tempo acompanhando essa seleção brasileira? Cara, um abraço, prazer estar de volta aqui a Teresópolis, a Granja. A primeira vez que eu trabalhei aqui com cobertura de seleção foi em 89, quase 30 anos. Eu lembro muito de você aqui em 94, na época ainda do Parreira, e todo mundo ficava aqui papo caboleirado aqui. Batia um papo e tal, e hoje a coisa mudou tudo. Eu assisto muito o seu programa Papo de Boleiro, eu acho ali que você ali se encontrou. Como é bom fazer as entrevistas, as gozações, quer dizer, enfim, você sempre tem um tema que você tira lá do bolso e deixa os caras meio descontraídos. Isso é muito legal, né? É legal. Foi um presente que eu ganhei, né, do Michel Lohans, que criou o quadro, inclusive é o nome. E a boleirada já conhece, então é uma coisa legal, os caras sabem que ali está para contar a história, então a galera fica à vontade, é um papo descontraído, uma coisa que a gente não vê hoje em dia, não é muito comum, né? Faz falta, tinha que ter mais. E é legal, porque os caras também ficam descontraídos. Igual vamos falar de seleção brasileira, esquecer 2014, estivemos juntos aqui, e vamos falar de 2018. Faltou alguém? Aí é uma coisa pessoal, não foi a escolha do técnico. Eu levaria o Rodrigo dos Santos. O Rodrigo, né? Eu acho que seria aquele instinto que talvez falte nessa seleção tão bem treinada, tão preparada, tão resistente como é a nossa. Falam de Luan, talvez até para pegar experiência, porque fez um bom trabalho nas Olimpíadas, entrou bem. Todo mundo tem a sua preferência, não dá para agradar todo mundo. O importante é que o Tite nos convence com os critérios que ele coloca à disposição, quando justifica a convocação de algum jogador. A gente não vive o dia a dia, não se aproxima, não convive e não tem as informações que eles têm, né? Então acho que tudo foi baseado em critérios muito sólidos. Eu acho que isso dá consistência, a segurança quando fizeram essa convocação. E toda a comissão foi muito convicto, né, com a escalação. Você vê que em momento nenhum eles tiveram dúvida e a própria imprensa aceitou. Acho que 95% ou 90% dessa seleção, acho que foi bem aceita até pela própria imprensa, quer dizer, enfim, não teve aquela discrepância dos outros convocações. Qualquer diferença está dentro da margem de erro, pelos números que você fala. Então não dá para a gente fugir muito disso, não. E alguma diferença você já teve com o Edu? Acho que mudou muito, né, o relacionamento. Uma coisa que eu notei, existe até uma certa preocupação de tratar nós da imprensa muito legal. Ontem teve um negócio bacana, ele acabou o coletivo aqui e foi fazer a resenha, coisa que eu não via há muito tempo. O que falta, né? Que a gente estava acostumado na época de seleção brasileira, de outros tempos.
Mas é natural, acho que o bom relacionamento, o bom companheirismo, o bom senso e principalmente o respeito é o que faz as relações se fortalecerem. Eles fazem o trabalho deles, nós fazemos o nosso, todo mundo com respeito e educação, todos ganham com isso. Falou, esse foi Fernando Fernandes, eu mesmo sou Obrigado, seu brother. admirador, acompanho o seu trabalho há muito tempo aí, é um prazer você falar no nosso canal aqui de Teresópolis. Eu que agradeço, Teresópolis cada dia mais bonita, às vezes vejo um casarão bonito que estão derrubando, vai subir alto, é um progresso, mas é uma cidade que faz falta a gente ficar muito tempo longe, cara. E toda vez que a gente vem aqui, a gente tem um prazer enorme, já há tantos anos aqui, minha carreira profissional passou muito por Teresópolis. Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu, galera. Obrigado, Fernando. Um abraço. Um abraço, querido. Valeu, Tchau, tchau. Tchau. Para mim é uma honra aqui, Casagrande, esse monstro do futebol, corintiano, várias histórias, eu tenho um negócio muito legal. Eu morava em Alfenas, e você estava começando na Caldense. Alfenas é pertinho ali. E eu fui ver um jogo da Caldense e vi um jogo também, Caldense e América Mineiro. E nós ficamos no mesmo hotel, não lembro mais, lá em Belo Horizonte. Mas é uma honra. Ontem eu vi, você participou do programa Bem Amigos, e você falou um negócio muito interessante, que você se inspirou no futebol por causa daquela seleção de 70. Verdade, eu tinha 7 anos, foi a primeira imagem que eu tenho de futebol mesmo, foi aquela Copa de 70, e foi um espetáculo maravilhoso, né? Eu pequeno, vendo Pelé fazer gol, Jairzinho, Rivelino, Clodoaldo, toda aquela turma lá, foi ali que eu falei, pô, eu quero ser igual a esses caras. Aquilo me inspirou muito mesmo. Eu achei isso muito bacana. E o Jairzinho ontem deu um show, né, cara? Quando ele falou que o Zagallo convocou 5 camisa 10 e era aquela correria. Então foi um programa muito bacana ontem do Bem Amigo. Faltando você lá. Você passou só um pouquinho, né? Que você faz falta lá, junto com o Galvão Bueno. O programa é muito bom. Seleção à tarde também, tem uns debates sobre futebol, bem agradável. Eu tô aqui, né? Então só dá para fazer uma entradinha, não dá para fazer o programa todo. E sobre a seleção, está tudo certo, o Tito está no caminho certo, a seleção foi bem convocada, algum nome que você acha que poderia estar, que não está? Não, foi ótimo, a convocação foi muito boa, assim, sempre tem uma preferência ou outra das pessoas, eu gostaria que o Arthur tivesse, Arthur do Grêmio, né, nessa seleção, mas no geral foi o time, o grupo melhor que ele convocou. Eu acho também que a imprensa, de um modo geral, ela tá assim, bem confiante nessa seleção, e acho que a seleção está pronta. Eu acho que os titulares, né? Acho que tem alguma dúvida ali, talvez, no meio de campo. Você acha que os cinco ali para frente o William entra jogando, na sua opinião? Eu acho que o time, pelo menos inicialmente, o time que acabou as eliminatórias jogando muito bem, né? O William, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e o Neymar, né? Na posição. Acho que foi essa seleção que terminou dando espetáculo nas eliminatórias, que eu acredito que é essa que comece, pelo menos os treinamentos. Obrigado, Casagrande. Valeu. Foi uma honra e um prazer falar contigo. Valeu, obrigado. Um abraço. E na quarta-feira, aí sim, já vamos botar para quebrar. É o coletivo, aonde já vai estar, né? Todos os jogadores em campo, né? Menos os 3 que vão se encontrar lá em Londres, mas estão vindo 4 da Sub-20 aí para esse coletivo. Então, a expectativa é grande. Então, quarta-feira, nós vamos estar aqui direto também, mostrando, né, o treino e mostrando tudo, fazendo as entrevistas. Então é isso aí. Canal 7, Unopar, aqui na Granja Comari, fazendo a cobertura da seleção brasileira.